Era 1999 e o padre Evan acabara de ser ordenado. Determinado a estudar parapsicologia, ouvira falar de um mosteiro remoto na Itália que oferecia um programa exclusivo nessa área. Mesmo antes de se tornar padre, Evan tinha um grande interesse no paranormal, nos segredos ocultos da vida após a morte e diversos questionamentos sobre o que acontece quando a alma deixa o corpo. Ao chegar ao mosteiro, Evan se encantou com a beleza do local, uma vista que lhe transmitia paz e conforto. Com o passar dos dias, fez várias amizades, inclusive com professores do mosteiro, e foi quando conheceu o cardeal Javier, especialista em mitologia e lendas, que liderava um projeto com outros padres. O cardeal informou a Eva sobre um projeto especial chamado Me Postmortem, no qual buscavam candidatos dispostos a vivenciar algo que poucas pessoas haviam experimentado. 5 candidatos seriam escolhidos para o experimento, no qual seriam induzidos à morte por 30 segundos, com o objetivo de explorar o que havia do outro lado da vida, e em seguida seriam reanimados. Padre Evan, movido pela curiosidade de explorar o desconhecido, tornou-se um dos 5 candidatos selecionados e logo descobriu que a morte não era nada como imaginava. No dia do experimento, toda a sala foi preparada para os procedimentos, contando com a presença de 2 médicos, um cardiologista e um neurologista, 2 padres cientistas e outros padres que atuavam como enfermeiros. Foram deitados em camas e tiveram braços e pernas amarrados. Diversos fios e eletrodos foram colocados em seus corpos e cabeças. Padre Evan admitiu estar um pouco nervoso, pois não sabia o que viria após seu coração parar. Prepararam-se e em seguida um dos enfermeiros aplicou um líquido amarelo em Padre Evan. Após 10 segundos, ele sentiu a boca ficar dormente, seguida pelo restante do corpo. Foi uma sensação horrível. Seu coração começou a bater mais fraco até que finalmente sentiu uma pontada no peito e um sono incontrolável o dominou. Assim que adormeceu, pareceu-lhe estar caindo da cama. Foi nesse momento que acordou, abriu os olhos e se levantou rapidamente, descendo da maca. Ao olhar para trás, tive o maior choque de minha vida. Vi meu corpo deitado na cama, cercado por médicos. Procurei pelos meus outros 4 companheiros e percebi que estavam na mesma situação que eu. O padre O'Neill estava desesperado ao se dar conta de que estava morto. Aos poucos, minha voz foi voltando. Tudo parecia um sonho e não sabíamos se ríamos ou chorávamos por estarmos vivenciando aquilo. De repente, o quarto começou a esfriar muito, como se a temperatura tivesse diminuído para uns 9 graus. Conseguíamos ver a fumaça gelada saindo de nossas bocas. Naquele mesmo momento, começamos a sentir uma sensação horrível, náuseas e um peso enorme. Foi quando ouvimos correntes sendo arrastadas e um grito terrível se aproximando. Nesse instante, vimos uma criatura grotesca com cerca de 3 metros de altura, mãos esqueléticas. Mal conseguíamos olhar para ela, de tão assustadora que era. Correntes saíam do roupão que a criatura vestia, e suas ponteiras atravessavam nossas carnes. A dor era horrível, como se estivéssemos vivos. A criatura uivava e nos arrastava para uma caverna, como escravos com as ponteiras cravadas em nossos corpos. Naquele túnel, sentimos cheiro de podridão, e ao olhar para as paredes, vimos pedaços de membros humanos dilacerados. Havia pequenas criaturas esqueléticas, com olhos vermelhos por toda a parede do túnel, alimentando-se daquelas carnes humanas. Podíamos ver cabeças de pessoas ainda vivas, e as criaturas arrancavam partes dos rostos delas. No entanto, a carne se regenerava, e as criaturas voltavam a morder. O sofrimento daquelas pessoas era agonizante. Elas gritavam desesperadamente. A ânsia de vômito, junto com a dor que eu sentia em meus braços e pernas, não se comparava ao sofrimento daquele grupo. A cena era tão aterrorizante que nossa dor parecia suportável. A criatura continuava a nos arrastar por aquele túnel, que parecia infinito. Eu sabia que aquela era a morte, que ela estava nos levando às profundezas do inferno. No entanto,
À medida que descíamos, parecíamos cada vez mais pesados e difíceis de se arrastar. Até que a criatura parou de nos arrastar. Sua cabeça girou completamente para trás e ela nos perguntou: "O que vocês fizeram?" E novamente, desta vez gritando horrivelmente, ela questionou: "O que vocês fizeram?" As correntes se transformaram em fumaça e a criatura desapareceu. Quando isso aconteceu, entramos em desespero e tentamos voltar pelo mesmo caminho. Porém, parecia que, quanto mais voltávamos, mais íngreme o caminho ficava e mais descíamos. Paramos por um momento e, de repente, começamos a ouvir galopes de cavalos bem distantes. O barulho foi aumentando e, além dos galopes, podíamos ouvir gritos horríveis e uivos de criaturas. Assustados, nos escondemos atrás de umas pedras e ficamos esperando para ver do que se tratava. O barulho foi aumentando e um exército de criaturas se aproximava. Centenas de milhares de demônios montados em seres das mais diversas espécies. Havia criaturas com corpo de animais e cabeça humana com olhos dilacerados. Era uma cena aterrorizante. Monstros de todo tipo jamais vistos. Tudo que eu havia visto em pinturas, livros e outras coisas não se comparava com aquilo. Eles pareciam estar preparados para a guerra e estávamos paralisados diante daquelas figuras infernais. Depois que todo aquele exército passou, saímos de trás das pedras e ficamos olhando-os se afastarem. Foi quando escutamos um grito e um gemido vindo atrás de nós. Quando olhamos, um dos voluntários que estava conosco tinha a cabeça em pedaços, mas ele ainda estava vivo e gritava de dor. Atrás dele havia um demônio muito alto com uma marreta na mão, que tinha esmagado a cabeça do rapaz. Como isso era possível, eu não sei, mas era chocante. Enquanto o rapaz se debatia de dor, aquela criatura desferiu um novo golpe nele, e ele foi arremessado contra a parede. Quando bateu na parede, as criaturas que estavam comendo aqueles corpos em tormento partiram para cima do rapaz e começaram a dilacerá-lo. Ele gritava de dor, e quanto mais era mordido, mais sua pele se regenerava, e as criaturas voltavam a mordê-lo. Não podíamos fazer mais nada. Naquele momento, a criatura se voltou para nos atacar, e começamos a correr. A criatura nos perseguia, mas por ser muito grande, tinha dificuldade em passar pelas rochas pontiagudas do teto da caverna. Enquanto corríamos, ouvíamos gritos de dor e tormento à frente e milhões de vozes em agonia. Muito adiante, começamos a ver uma luz e aquele brilho foi aumentando. Corríamos em direção ao brilho, pensando que era a saída, mas estávamos enganados. Quando chegamos a tal saída, pudemos ver o quadro mais bizarro e aterrorizante possível. Enfim, havíamos chegado ao inferno. Tudo ali estava tão quente que o lugar era insuportável. Era um buraco onde não dava para ver o teto, e almas espalhadas em tormento estavam por todo aquele lugar, sofrendo das formas mais terríveis. Do teto, almas caíam como se fosse um grande lixeiro. Enquanto isso, criaturas aladas, parecidas com morcegos com rostos deformados e olhos vermelhos, agarravam as almas e as dilaceravam no ar, alimentando-se delas. Eram almas de várias idades, que gritavam de dor enquanto eram devoradas vivas. Enquanto observávamos aquela cena, não percebemos que uma daquelas criaturas descia pela parede atrás de nós. Ela agarrou um de nossos companheiros pelos ombros e voou com ele, que gritava pedindo socorro. Outras criaturas foram para cima daquela e começaram a brigar pela alma do nosso amigo, dilacerando-o no ar. A cena era chocante. Nós três saímos correndo pela mesma entrada que viemos, mas tudo estava diferente. O caminho tinha várias tochas, mas mesmo assim as paredes eram muito escuras. Vimos que as paredes se moviam, como se coisas pequenas estivessem andando por elas. Um de nossos colegas pegou uma das tochas e aproximou-se da parede. A imagem era terrível. Havia muitos insetos, vermes e pessoas coladas na parede, e os bichos devoravam-nas vivas.
Porém, nosso companheiro estava muito próximo da parede quando uma grande pata, como se fosse de uma barata, cravou-se em seu peito e começou a puxá-lo para dentro da parede. Tentamos tirá-lo, mas a criatura era mais forte. Os insetos começaram a encher o corpo dele e o mordiam. Víamos seu sangue escorrer no chão. E por fim, ele foi completamente arrastado para dentro daquela parede. Éramos espíritos. Como podíamos ver o sangue do nosso amigo? Era possível que aquele lugar brincava com nossa visão. Saímos correndo dali e passamos por algumas salas que pareciam prisões. Entramos em uma sala que parecia um centro cirúrgico muito sujo, onde criaturas que pareciam estar vestidas como médicos realizavam procedimentos em almas amarradas a mesas cirúrgicas. Elas cortavam e serravam partes das almas, depois costuravam pedaços de outras criaturas nos lugares que arrancavam. No fundo da sala, uma criatura gigantesca e muito gorda se alimentava de partes daqueles corpos. Em outra sala, almas estavam penduradas por várias correntes, abertas do pescoço até a virilha, com seus órgãos expostos. Criaturas de 0,5 metro de altura subiam em bancos e jogavam lixo e vermes dentro dos corpos das almas penduradas. Passamos também por uma sala onde almas nuas rastejavam sobre brasas incandescentes e depois sobre uma superfície de gelo. Criaturas monstruosas sentadas em cima das almas. E aquelas criaturas tinham ferros, e elas espetavam as costas daquelas almas para que elas pudessem andar mais rápido. Estávamos desesperados com todas aquelas salas, e tudo que víamos nelas, constantemente víamos almas em comboio, acorrentadas e passando aos chicotes. Elas estavam muito magras, seus corpos eram pele e ossos, gritavam, xingavam a Deus por estarem ali e tinham muito ódio. Se havia um purgatório ali, não havíamos chegado lá. Tudo era fogo, enxofre e escuridão. A luz daquelas chamas não conseguia iluminar quase nada, e a temperatura era insuportável. Às vezes muito quente, às vezes muito frio. Enquanto caminhávamos escondidos, o exército do início estava voltando, arrastando mais almas como espólios de guerra. Nos escondemos novamente, mas não nos atentamos, pois vinha mais um pequeno grupo atrás. Um deles jogou uma lança que passou de raspão em meu braço esquerdo. Começamos a correr, e aquelas criaturas nos perseguiram. Corremos tanto que, em um entroncamento de cavernas, nos separamos. Continuei a correr, e boa parte daquele grupo me perseguiu. Cheguei a um precipício que parecia infinito, mas podia ouvir vozes de tormento lá embaixo. Aquele grupo parou a cerca de 30 metros de mim, desceu de suas montarias infernais, e um demônio que parecia ser um comandante tirou uma enorme espada que se assemelhava a uma serra. Eles começaram a caminhar em minha direção, gritando que iriam me dilacerar. Ajoelhei-me e comecei a rezar o Pai Nosso. Eles ficaram com mais ódio de mim e eu continuava rezando de olhos fechados. De repente, ouvi um estrondo e uma pressão de ar me arremessou na beira daquele precipício. Caído, abri os olhos e vi algo agachado. Um ser enorme que se levantava e abria suas asas, iluminando o lugar. Suas asas eram cheias de olhos, com 2 apontadas para cima e 2 para baixo. Em uma mão, segurava um cetro de guerra e na outra, uma espada que queimava com uma chama azul inextinguível. Ele tinha vários rostos, de animais e de homens. Aqueles demônios, ao vê-lo, pararam diante dele aterrorizados. Acho que aquele ser tinha uns 4 metros de altura. Um dos rostos olhou para mim e falou: "O que você faz aqui? Você não deveria estar aqui." Um daqueles demônios tentou se aproximar dele e foi fulminado. Quando os outros viram isso, subiram às pressas em suas montarias e fugiram. Aquele ser me abraçou e começou a voar comigo. Enquanto saía daquele lugar, olhava para baixo e via muitas almas em tormento. Quanto mais alto ele subia, mais profundo percebia que era aquele lugar. E quanto mais alto ficava, o ambiente começava a ser iluminado. Eu estava com a sensação de estar saindo dali, e o brilho aumentava, até que em um momento ficou insuportável continuar de olhos abertos.
Foi então que fechei os olhos, enquanto voava com aquele ser, que na verdade era um anjo. Escutava ao longe uma pessoa falando, "Afasta!", e senti um impacto no meu peito. Abri novamente os olhos e vi que estava na sala da experiência. Sentado na cadeira à minha frente estava Benjamin, o último que havia estado comigo no inferno e que havia se separado de mim. Olhava para ele, sem acreditar que ele também havia escapado. Eu chorava muito, e Benjamin estava com olhos fundos e vazios, em choque. Ao olhar para o lado, vi os corpos dos outros 3, já em sacos pretos. Assim, entendi que eles não tiveram a mesma chance que eu. No dia seguinte, fomos interrogados. Contei toda a minha experiência, detalhando tudo o que havia acontecido e fiz um juramento de jamais contar a outras pessoas sobre o ocorrido. Dias depois, fui conduzido a uma igreja a 3 quilômetros do mosteiro. Depois daquele dia, passei a ter muitos pesadelos, 2 ou 3 em uma só noite, dormindo à base de remédios e calmantes. Via vultos e os gritos de tormento não saíam da minha cabeça. Certa noite, enquanto dormia, tive um pesadelo com Benjamin. Estávamos novamente no inferno, e eu o via crucificado de cabeça para baixo, vivo, enquanto era queimado por ferros em brasa e cortado por lâminas. Seus olhos e sua boca estavam costurados, e demônios se revezavam em sua tortura. Acordei desesperado com aquilo, aproximadamente meia hora depois, lá pelas 3h40, quando um dos cardeais me ligou perguntando se eu poderia ir até o mosteiro. Chegando lá, o dia já estava amanhecendo. E a cena era terrível. Muitos policiais, corpos espalhados pelo chão perfurados por armas de fogo, alguns com a cabeça estourada. Era um inferno na terra. O arcebispo veio ao meu encontro e pediu que o levasse ao mosteiro de Santa Maria da Boa-Aventurança. No caminho, ele explicou que de sua cela começou a escutar os tiros e os gritos dos padres. Olhou por uma brecha e viu o padre Benjamin atirando nas pessoas, enlouquecido. Ele havia assassinado a sangue frio 43 padres e estudantes. De repente, Benjamin havia surtado. Conseguiram contê-lo, mas, devido à descoberta feita pelos sobreviventes, os arcebispos decidiram mantê-lo contido e levá-lo acorrentado para o mosteiro de Santa Maria. Ao chegar ao mosteiro, fui levado a uma sala onde, do lado de fora, havia vários padres rezando. Ao entrar na sala, vi o padre Benjamin amarrado em uma cadeira de ferro e chumbo, acorrentado por correntes grossas, enquanto um padre realizava um exorcismo. Naquele momento, fui preso por alguns padres e acorrentado em uma cadeira também. Não sabia ao certo o que estava acontecendo. Foi então que um padre começou a me exorcizar e jogar água benta em mim, mas nada aconteceu. Foi quando o padre Tomás, que era um exorcista, mandou me soltar e falou que aquilo havia sido apenas uma precaução. Perguntei, precaução para quê? Ele me disse, veja, e começou a exorcizar Benjamin. Ele gritava, a água benta evaporava quando tocava nele, e seu rosto estava deformado. Foi aí que o cardeal Javier falou, Benjamin não conseguiu escapar do inferno. Algo escapou e tomou o corpo dele no lugar de sua alma. Só você conseguiu fugir. Foi então que me lembrei do sonho e entrei em desespero. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos assustadores como este, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um gostei no vídeo. Até a próxima, ouvintes, e lembrem-se, a escuridão está sempre à espreita.